Olá, professor Victor, e você resolvendo essa interessante, instigante, retumbante questão da FUVEST. Vamos lá? Seguinte, essa questão diz respeito a uma função quadrática que tem uma intersecção com uma função afim. Então, nós vamos resolver essa questão, mas antes de resolver, deixa eu te dar uma ferramenta muito poderosa que vai fazer com que você, sempre que tiver questões desse tipo, possa ter uma ideia geral de como que essas funções se comportam e como é que elas vão ter a sua intersecção feita, tá bom? O que eu quero dizer é o seguinte, nós vamos ter aqui o tema função quadrática. Então, você precisa saber como é que os gráficos de função quadrática se comportam. Existem 6 possibilidades de gráficos de funções quadráticas. Você pode ter um delta maior do que zero, gerando duas raízes reais e distintas, e daí você pode ter a parábola com cavidade voltada para cima ou para baixo, ok? Você pode ter o delta igual a zero, e daí você tem uma raiz dupla. O gráfico vai encostar uma vez só no eixo X, e daí você pode ter com cavidade voltada para cima ou para baixo, se o A for maior que zero ou se o A for menor que zero, respectivamente. E há o caso do delta menor do que zero, no qual você não tem raízes reais, ou seja, a parábola não encosta no eixo X. Se ela for com A positivo, fica com cavidade voltada para cima, acima do eixo X. Dá uma olhadinha. E se o A for negativo, a parábola fica com a concavidade voltada para baixo e também não encosta no eixo X, ok? Então, essas 6 parábolas possíveis precisam estar juntinho aí da sua mente, da sua memória, para que você possa resolver essa questão. Juntinho da sua mente foi esquisito, não foi? Foi. E tem também a função afim. A função afim, aqui eu já coloquei um gráfico cuja reta ela é constante. A gente vai ler o exercício e você vai ver esse dado. Y igual a 2 é uma reta que tem uma condição. Você, independente do valor do x, você mantém essa constância, você tem sempre o y igual a 2. Nem toda função afim se comporta desse jeito, ok? A função afim ela pode ter uma reta que cresce ou uma reta crescente, na qual, à medida em que você aumenta os valores de x, os valores de y também aumentam, ou então você pode ter uma reta desse tipo aqui, decrescente. À medida em que você vai aumentando os valores de x, os valores de y vão diminuindo, ok? Então, você precisa ter esses 2 conceitos, a ideia da função quadrática ou função do segundo grau e como é que a função afim ou função do primeiro grau se comporta. Dito isso, vamos começar a resolver o exercício? Vamos lá? O texto está aqui, a função é uma função do tipo ax² mais bx mais c, de R em R. Essa função, ela tem um único ponto de contato com a reta y igual a 2, e esse ponto de contato é no ponto 2, 2. E essa função quadrática, essa função f, ela intercepta o eixo y, no caso, o eixo y ele chamou de eixo, ou de reta x igual a 0, ok? X igual a 0 para qualquer y. Ela intercepta esse eixo y, ou a reta x igual a 0, no ponto 0 e menos 6. Eu já fiz um desenho aqui de parábola possível. E eu vou fazer um outro desenho de parábola não possível, só para você ver, tá certo? A pergunta do exercício é quanto que vale a soma dos coeficientes a mais b mais c. Por que eu estou dizendo que essa parábola é a única parábola possível nesse contexto, nesse exercício? Porque ele falou que o único ponto de contato entre a função f, que é a parábola, e essa reta y igual a 2, é esse ponto 2, 2. Como assim, Vitor? Você pode ter uma outra parábola que passa por aqui e tem um único ponto de contato ali. Se a parábola passar por aqui, de qualquer jeito que você quiser, o que vai acontecer? A parábola vem, tem um ponto de contato, só que ela tem que subir desse outro lado, né? E daí vai ter 2 pontos de contato. Tá? Mas não vale, você desenha uma parábola agora com a concavidade voltada para cima, é óbvio que ela vai ter 2 pontos de contato. Pois é, ela tem que ter um único ponto de contato, tem, né?
você poderia desenhar uma outra parábola com a concavidade voltada para baixo e que ou não chega, e não foi o que ele pediu, ou então passa por aqui, sobe um pouquinho mais e volta, que também não foi o que ele falou, tá certo? Ele falou que tem um único ponto de contato, um único ponto de contato só acontece quando a parábola tiver com cavidade voltada para baixo e o vértice for esse ponto 2, 2. Pronto, disse. Já tenho como definir o vértice. E se você já tem como definir o vértice, você lembra como é que calcula o x do vértice ou o y do vértice? Vamos ver? Ó. X do vértice é calculado com menos b sobre 2a. Beleza? Tudo bem? Dentro do processo de análise da função quadrática, esse vértice é um valor muito importante. Quanto que vale o x do vértice? 2. Então, isso aqui é 2, isso aqui menos bzinho sobre 2a. Ou seja, você tem uma relação entre o bzinho e o a. Bzinho vale menos 4a. Ok? Tranquilo? Então, já defini uma relação aí, ou uma razão aí, entre os bzinho e o azinho, né? Ou entre o bzinho e o azinho, né? E eu já sei o c. Eu já sei o c. Como assim? Você está falando comigo, Vitor? Não, não é você, é o c. Eu já sei o c. O c da função é justamente o ponto de intersecção que a função tem com o eixo y, ou seja, menos 6. Ai, como assim, Vitor? Pois é. Quando x for zero, o que vai acontecer? Eu vou ter aqui menos 6, não é? Então, se você pegar esta função aqui, eu vou fazer até em amarelinho, ó. Se você jogar aqui f de 0, né? Troca o x por 0, aqui vai ser a vezes 0 ao quadrado, bzinho vezes 0, mais o c. Quanto que vale f de 0? F de 0 vale c. E quanto que vale a função quando x for 0? Menos 6. Então, o c vale menos 6. Pronto. Já tenho aqui uma informação importantíssima, já tenho aqui outra informação importantíssima. Legal? Tudo bem? Então, ó, a gente está quase chegando lá, tá? Já usei esse ponto como valor de C, já peguei uma relaçãozinha aqui entre o B e o A, só falta usar ou esse valor que eu tenho aqui como informação e trabalhar a função com ou esse valor ou esse valor. Tanto faz. Na verdade, se você usar esse valor, você vai achar o C, tá? A gente já usou. Ah, então, se a gente já usou, não precisa usar. Não. Agora, eu vou usar, então, esse valor. Como assim, esse valor? Ó, se o x for 2, f de 2, ou seja, o valor de y, também é 2, tá? Então, eu vou fazer isso aqui, ó. F de 2, tá certo? Vou colocar x igual a 2, ó, vou colocar x igual a 2, vai ser igual a vezes 2 ao quadrado, b vezes 2, mas quem é o bzinho? Menos 4, né? Nossa, Vitor! Ó, menos 4 vezes 2, tá? Tô usando essa função. E quanto que vale o C? Eu tenho muito valor aí, cara. Eu sei, tenho certeza. O C vale menos 6. É isso? Menos 6. E quando eu coloco x igual a 2, quanto que dá f de 2? Ou quanto que dá o valor de y para x igual a 2? 2. Então, esse f de 2 vai ser igual a 2. Ô, Vitor, mas... Então, eu já vou achar o a. Vou. Só esqueci de um detalhe, né? Eu me empolguei, né? O bzinho vale menos 4a, né? Olha só. Ó. Eita, nós. Pronto. Agora sim, tá? Ok? Então, ó, eu tenho 4a menos 8a
Então vamos escrever isso aqui, ó. Eu tenho 4A, que é o 2 ao quadrado vezes 4. Eu tenho aqui menos 8A. E eu tenho aqui menos 6, que eu vou jogar para lá. E vai ficar 6 mais 2. Vai ficar 8. Ok? Isso aqui é a mesma coisa que menos 4, que é igual a 8. Resultado. Quanto que vale o A? O A vale menos 2, né? 8 dividido por menos 4. Se o A vale menos 2, eu já sei o valor do Bzinho, tá? Então, ó, A igual a menos 2. E quanto que vale o Bzinho? Bzinho é menos 4 vezes A. Ou seja, menos 4 vezes menos 2, que vai dar 8. Você já tinha aqui o menos 4A, que é 8. Pois é verdade, ó. É verdade. Tá? Bom, já sei o A, que é menos 2. Já sei o Bzinho, que é 8, né? Vamos marcar aqui, ó. O A, menos 2. Bzinho é 8. E o C, menos 6. Pronto. Resposta, ó. Resposta, quanto que vale A mais B mais C? Isso aqui é menos 2 mais 8 com menos 6. Resultado, arredondando, 0. Arredondando, Vitor? Isso, arredondando, porque se eu não arredondasse, né, eu iria ter que fazer assim, né, o 0, não é? Ó. Isso aqui é sem arredondar, né? Não é? Pois é, melhor parar com essas piadas. Gostou dessa questão? É uma questão bem legal, não é? Ó, se você curtiu, lembre-se daqueles conceitos que eu mostrei no começo, na hora de começar a pensar na questão, ok? É bem interessante que você, antes de começar a fazer qualquer questão, que você rememore conceitos relativos àqueles temas que você vai trabalhar. Daí fica muito mais fácil de você trabalhar, ok? Beleza? Porque daí você enxerga possibilidades, não é? É verdade, você enxerga possibilidades. Bons estudos. Se você curtiu, dá um joinha. Se você curtiu e não está inscrito no canal, por favor, inscreva-se e dá uma olhadinha no meu curso que está lá nos comentários. Ele é um curso bem legal, reforça bastante o seu aprendizado, deixa você tinindo para fazer tudo quanto é questão de matemática. Tá bom? Bons estudos, até a próxima!